Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa pequena reflexão, nosso pão diário. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12, 13 e 14, quando diz a narrativa que Jesus, tendo entrado no templo de Jerusalém, templo reconstruído, reformado por Herodes o Grande, ele expulsa dali aqueles que estavam vendendo e comprando. E outra coisa que ele faz, ele parte para cima dos cambistas, derribando as mesas e as cadeiras, e além também de ir para cima daqueles que estavam vendendo pombas, diz o texto. E ele diz algo extremamente importante para nós nos dias de hoje. A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformaram essa casa em covil de salteadores, palavra dura. Então vieram a ele no templo, versículo 14, os cegos, os coxos, e Jesus os curou. Por que Jesus age de uma maneira assim tão agressiva, tão intensa? Algumas pessoas vão logo entender que havia um tipo de comércio, e esse comércio não deveria acontecer na estrutura ou nas dimensões do templo. É uma possibilidade, mas é importante que você se lembre de um elemento histórico que aconteceu no período interbíblico, que foi o sistema, a gênese de mediação do comércio, troca agora por moedas, ou seja, havia um dinheiro para comprar a oferta. Mas o que acontece é que os templos se tornaram casas bancárias. Por quê? Porque se cunhava, se fabricava moedas dentro do templo. E Jerusalém não foi diferente, passou a cunhar principalmente no período dos Macabeus. E aí o que você tem, na verdade, é um tipo de comércio de dinheiro, ou seja, você ganha dinheiro com o câmbio, e além disso ainda ganha dinheiro vendendo os elementos que deveriam ser elementos de adoração. Então o sacrifício que acontecia no templo em 3 turnos intensamente arrecadava muito dinheiro, e claro, a essência, a motivação de se estar no templo foi se perdendo, Deus foi sendo perdendo de vista, e é por isso que Jesus estabelece esse princípio, ou seja, esse deveria ser o lugar do encontro de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Mas lembre-se, isso não foi algo que aconteceu apenas com esse templo físico, mas a própria igreja cristã passou a, infelizmente, adotar esse tipo de princípio, e o próprio Paulo dirá: olha, há muitos no nosso meio que estão mercadejando a palavra de Deus. Ele usa uma expressão interessante, a raiz é bodega, bodegar, vender, negociar de uma maneira ruim. Ou seja, fazer do cristianismo um negócio. Bom, o princípio aqui é simples, que o que Deus espera é que nós tenhamos uma consciência correta do que é ser o templo do Espírito Santo. E tomar esse cuidado de não fazer das dimensões do cristianismo um local de troca, de venda, não só monetária, mas de ideias. Ideias esquisitas, estranhas ao cristianismo. Nós temos que tomar cuidado para não mercadejar a palavra e trocar a palavra e fazer uma troca de valores ideológicos, filosóficos e teológicos. Que a revelação seja o ponto de partida, que a palavra de Deus seja de fato aquela que nos conduz a um quebrantamento, a uma atitude de temor e tremor, e que nos leve a conhecer melhor Deus. Esse é o maior valor que nós podemos ter. Medite nessas coisas. Uma excelente semana. Deus te abençoe. Amém.